Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao Senhor. Vamos começar fazendo a leitura do Salmo de número 96. Abram suas Bíblias. Salmo de número 96. Tributo à glória e à majestade de Deus. Faremos a leitura de todo o Salmo de forma responsiva. Eu irei ler os versículos ímpares e os irmãos em voz audível os versículos pares. Salmo 96. Leiamos. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. Vamos em adoração ao nosso Deus, aqueles que puderem se colocar em pé, para louvarmos o Senhor com o hino de número 10. Criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, louvai-o, aleluia, do sol dourado a refugir, do lua em prata a reluzir, louvai-o, aleluia, aleluia. Bênçãos canta já, louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Os homens sábios e de bem, a todos proclamai também, louvai-o, aleluia, louvar ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Amém, os irmãos podem sentar.
Vamos fazer uma adoração em forma de oração nesse momento. Vamos orar a Deus, adorando ao Senhor. Eu farei essa oração em voz audível. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso eterno e todo-poderoso Pai, estamos aqui reunidos essa noite, ó Deus, para te louvar por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, e para te adorar por tudo que tu és, ó Deus. Nós somos pequenos, ó Pai, somos falhos, somos sua criação, mas o Senhor é nosso Criador, ó Pai, e por isso, ó Deus, nos reunimos com alegria e jubilosos para louvar a sua santidade, ó Pai. Bendito seja o Senhor e todo o seu nome, e louvado seja sobre toda a face da terra. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Para o nosso momento de contrição, abramos nossas Bíblias novamente, agora no Salmo de número 102. Salmo 102, faremos a leitura também alternada do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Porque os meus dias, como fumo, se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Não durmo e sou como um passarinho solitário nos telhados. Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Amém. O salmista aqui, aflito, derrama todo o seu clamor, todo o seu queixume perante o Senhor. O seu pecado faz com que ele desfaleça, com que seus ossos sequem, com que sua pele se apeguem aos seus ossos. Mas ele, arrependido, pede o perdão do Senhor, e o Senhor misericordioso perdoa as nossas falhas. Assim também vamos orar a Deus nesse momento, confessando os nossos pecados ao Senhor. Vamos fazer alguns instantes de oração silenciosa, e logo após nós estaremos louvando ao Senhor com o hino de número 68. Oremos. Ao som da música, aqueles que puderem se colocar em pé para louvar ao Senhor.
Amém. A igreja pode assentar. A palavra do Senhor nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém. Graças a Deus por isso. Vamos fazer uma oração de gratidão nesse momento. Gostaria de pedir que nosso irmão diácono Emerson nos dirigisse a Deus em uma oração de gratidão. Pai Santo, nesse momento, Senhor, queremos ser grato a Ti, porque temos, ó Deus, a ciência que o Senhor tem nos sustentado, que a Tua misericórdia, Pai, tem nos agraciado com fôlego de vida. E sabemos, ó Deus, que temos muitos motivos, Senhor, para agradecer a Deus. E é por isso que nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é poderoso, porque a Tua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor é aquele que tem, Senhor, estendido as Tuas mãos, que tem nos enviado, Senhor, Teu Filho Jesus Cristo, para que morresse pelos nossos pecados e nos desse vida, Senhor. Então nós Te agradecemos por tudo, Pai, porque sabemos que o Senhor tem sido um Deus misericordioso, digno de ser adorado e louvado, Pai. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Salmo de número 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos celebrar o Senhor com grande júbilo nesse momento, louvando com cânticos. Convido a equipe que se posicione. E os irmãos, aqueles que vieram preparados, têm a oportunidade de trazer os seus dízimos, ofertas e doações durante o momento do louvor. Aqueles que puderem se colocar em pé, por favor, nesse momento. Hoje nós estamos celebrando também a ceia do Senhor. Vamos cantar esse cântico que fala sobre o sacrifício que o Senhor fez para nos trazer a vida eterna, para nos trazer a salvação. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, aceitos Traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue.
somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Somos livres. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu serei. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu serei. Por isso somos livres. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória
fazendo uma oração, mais uma oração de louvor e gratidão a Deus, pedir para o nosso irmão diácono Liésio fazer essa oração, nos dirigir a Deus nessa oração. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por esse momento, ó Pai, que estamos aqui em Tua casa. Ó Deus, obrigado, ó Pai, pela oportunidade de estar louvando ao Senhor e ter o privilégio, Senhor, de ter essa bênção, Senhor, que o Senhor derrama sobre nós. E queremos pedir, Senhor, que esteja abrindo nossas mentes, ó Pai, para receber a mensagem dessa noite, ó Pai, e logo após, ó Pai, estar celebrando a ceia, Senhor, que corresponde ao seu sangue e o teu corpo, ó Pai. Queremos te agradecer em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. A igreja pode assentar. Passaremos ao momento de edificação através da palavra. Vamos fazer a divisão. Quem vai ficar com as crianças hoje? Tia Ângela. Obrigado. Vamos orar e aí a gente divide. Convidar o pastor Justino que já venha e faça a oração pela mensagem para as crianças. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Eu complemento a saudação. Saúdo os irmãos e as irmãs, na graça e na paz do Senhor. Amém? A minha esposa, nós nos chamamos minha fofinha e meu fofinho. A minha fofinha ficou desesperada da última vez que estivemos aqui, porque o liturgiante pediu para eu orar pela divisão das crianças, e eu estava tão ansioso por pregar que já preguei direto, não orei pelas crianças. Ainda bem que Deus já as abençoou, né? Hoje eu não esqueci, ela já olhou para mim, olha, não esquece. E Deus abençoe lá pelo seu ministério com crianças, né? Oremos então. Deus querido, abençoe nossos pequeninos, como a Tua palavra já os abençoa. Abençoe a Ângela também, a nossa irmã, que transmita a Tua palavra na linguagem delas, como tem feito, Pai. E que essa semente plantada no coraçãozinho das crianças, que jamais seja arrancada pelo inimigo das nossas almas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto, minha papinha, não esqueci. Por favor, nunca põe um aviso nas minhas mãos, tá? Eu esqueço também, tá? Às vezes com papel aqui eu esqueço. Os presbíteros ficavam desesperados quando pediam para eu dar algum aviso, os diáconos. Por favor, não faça isso, viu? Porque eu vou esquecer, tá bom? Queridos, estou feliz da vida de ver aqui a presença dos irmãos, né? Com todo respeito à necessidade do distanciamento físico e a despeito de toda a situação por causa do momento pandêmico que vivemos, e a vida não pode parar, né? A vida não pode parar, e nem a Igreja de Cristo, né? Lucas capítulo 18, vamos meditar sobre um emocionante encontro com Jesus. Um emocionante encontro com Jesus. Enquanto os irmãos abram as suas Bíblias, qual idade que está agora o processo de vacinação aqui em Guarulhos? Para essa semana, 34 anos. 30 a partir de amanhã. Que bom, Deus ajude. Logo chega aí nos novinhos, né? Logo chega em vocês, né?
é a gente orar para que isso aconteça, e o mais breve possível. Lucas capítulo 18, nós leremos dos versículos 35 até o versículo 43. O título é A Cura do Cego de Jericó. Na verdade, foram 2 cegos. Porém, Lucas, como médico é muito específico, muito direto, ele foca o registro em um. Mas Mateus fala de 2. E Marcos fala mencionando um e dá até o nome, chamado Bartimeu. E eu estive pensando por que Lucas foca em um só. Porque médico é muito específico. Médico não é genérico nas informações. O bom médico, ele é mais específico, ele vai direto às coisas mais essenciais. Possivelmente, Bartimeu tenha sido o mais enfático nesse emocionante encontro com Jesus. Vamos à leitura, então, versículos 35 até o 43. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, Jesus, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém? Eu me identifico muito com esta passagem das Escrituras Sagradas. Me identifico muito com este cenário, com esse episódio. Eu tinha um irmão deficiente visual, cego. Ele não nascera cego, mas vítima do glaucoma, e naquela ocasião, naquele tempo, nos anos 60, não havia os recursos que tem hoje para tratamento, para controle. E ele perdeu as vistas. Devido ao aumento da pressão dos olhos, a retina dele vazou. E ele desenvolveu habilidades de sobrevivência, um artesão com couro. Fazia lá na roça, lá no mato. Fazia celas, bainha de facão, de faca. Ele fazia chapéu de couro, aqueles chapéus nordestinos típicos nossos de lá, arreios de animais, botas, pracata. Pracata, para quem não sabe, é um chinelo de couro. E por isso eu me identifico muito com meu irmão. Me identifico muito com esse texto. E fico emocionado quando leio. Porque parece que eu mergulho nesse momento. Parece que eu viajo para lá e não canso de visualizar essa cena, esse episódio. Foi um emocionante encontro. Eu quero destacar 3 situações aqui deste emocionante encontro. O primeiro emocionante detalhe aqui foi o momento. Esse momento que Deus providenciou para ele, para Bartimeu.
momento que estava Jesus passando, não foi coincidência. Foi Deus que preparou esse momento para ele. E ele não tinha recursos, ele não desenvolveu habilidades de sobrevivência como meu irmão e outros desenvolveram. Talvez por falta de oportunidade, talvez por ter sido rechaçado culturalmente, talvez por ter sido rechaçado, rejeitado. Havia até um conceito de que se a pessoa nascesse com alguma deformidade física, teria sido fruto do pecado próprio ou dos seus ancestrais. E aí, há um momento assim que os discípulos perguntam isso para Jesus, uma tremenda besteira. E aí, ele como vítima, talvez, de preconceito, eu me lembro que meu irmão era muito vítima também. E eu saía com meu irmão, quando a gente ia na cidade, eu vivia brigando, enfrentava os moleques, até os grandes, jogava pedra neles. Quando eles falavam, olha lá o cego, eu jogava pedra neles. Aí ficava bravo, enfrentava eles. E por algumas vezes eu não apanhei, porque eles, os maiores, achavam que era menor, não valia a pena bater numa coisinha pequena. E meu irmão brigava, dizia, não faça isso, eles são menores do que nós. Por isso eles agem assim, eles são menores do que nós. Em matéria de compreensão, em matéria de tratar o ser humano. Mas o interessante nessa passagem aqui, desse texto, é o momento que Deus prepara para este moço. Possivelmente ele tivesse aqui algo aí entre 30 a 40 anos. Ele não tinha recursos próprios, ele não tinha desenvolvido habilidades, talvez por falta de oportunidade. Ao que tudo indica, ele é originário de uma família muito pobre. Ao que tudo indica, ele não tinha famílias que cuidassem dele, ao certo ele não tinha. Ele ficava aqui na beira da estrada de Jericó, era a entrada principal, aqui como se fosse um entroncamento da cidade. E ele ficava ali pedindo esmolas. E ele estava perdido, sem Deus, sem Jesus. Ele estava perdido, tanto fisicamente, sabe, sem sustento, sem esperança alguma, desprovido de qualquer amparo, de qualquer familiar. E de repente, um momento Jesus passa ali. Você sabe que o deficiente visual, ele desenvolve algumas habilidades de ouvir. O paladar desenvolve também o ouvir. A audição desenvolve uma coisa fantástica, o mapeamento de alguns lugares. Meu irmão me ensinou a andar dentro de ambientes, eu olho assim, meu cérebro mapeia. Se acabar a energia, eu ando aqui no meio com toda tranquilidade. Eu tropeço sim em algumas coisas, mas muito menos do que vocês. Porque meu irmão ensinou como lidar com isso. Meu irmão também identificava as pessoas pelo cheiro, pelo andar, pelo barulho, pelos passos. E ele me ensinou isso. Eu não peguei tanto como ele desenvolveu, mas peguei algumas coisas. Mas o que interessante aqui, esse momento, ele identifica que alguma coisa anormal estava acontecendo. Jesus passava. Olha só, queridos, o versículo 36. No versículo 35, fala desse cenário que ele estava pedindo esmola, desprovido de sustento, de amparo, de cuidado. Versículo 36, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Ele desenvolveu essa habilidade da audição, ele percebera que alguma coisa anormal não era o dia a dia. Algo anormal estava acontecendo, e ele pergunta o que era aquilo. O que estava acontecendo? Porque na sua audição ele captava um movimento diferenciado dos demais dias. E ele perguntou o que era aquilo. O que era aquilo? Eu me lembro que meu irmão, quando não conseguia captar no entendimento as coisas, ele perguntava e fazia perguntas diretas.
E quando anunciaram para esse moço que era Jesus que estava passando, queridos, aí era o momento. Ele tinha que aproveitar esse momento. Esse momento era o momento dele, único, exclusivo. Eu me lembro que uma vez, uma cena que me emociona muito quando eu me lembro do meu irmão, nós estivemos lá na Bahia, chegamos de lá essa semana, chegamos lá na quinta-feira, porque uma irmã minha está acamada e está entrando na etapa final da sua vida, e nós fomos às pressas lá, enquanto minha irmã está viva. E quando chegamos na roça, semana passada, exatamente no lugar onde eu nasci e fui criado até os 12 anos, eu olhei para o local onde aconteceu esse episódio que vou narrar agora. O meu irmão, ele queria olhar o arroz, como estava o arroz, soltando as primeiras vagens, os primeiros pendões, obrigado. Primeiro, a nordestina também, sabe da nossa linguagem. E meu irmão, ele pelo tato, ele sabia a fase que estava. E minha mãe falou, vai com ele, não distancia dele. Eu fui, e criança brincando, e distanciei do meu irmão, e ele se perdeu. E nós ficamos um dia à procura dele, e ele embrenhou-se no mato, porque o senso multidirecional ali não era um local mapeado pelo seu cérebro mediante a plantação, e ele afundou-se no mato. E demoramos muito para encontrá-lo, e quando o encontramos, eu que o encontrei, eu chorei muito, e fiquei com peso de consciência, porque eu perdi, eu era criança, deveria ter uns 7, 8 anos, por aí, 6 anos. E ele estava cheio de carrapicho, cheio de espinho, todo ferido. E eu chorei muito, e eu o abracei, me perdoa. Eu não devia ter distanciado de você. E ele sorriu e disse, moleque, eu estou aqui com você. Vamos para casa. E fomos para casa. Foi um momento do encontro, do reencontro. Queridos, esse moço aqui no texto, quando ele ouve que era Jesus que estava passando, quando anunciaram que era Jesus, esse homem aproveita o momento e solta um grito que estava preso na sua alma. Não era um grito físico, um momento de clamor. E ele começa a clamar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele pediu uma coisa que ele não conhecia, compaixão. Ele não conhecia a compaixão por parte de governos, por parte de parentes, por parte da sociedade. Vivia em completa rejeição, em completo desamparo. Mas interessante aqui, queridos, a primeira coisa foi o momento, a segunda coisa aqui foi a iniciativa dele. Ele não perde esse momento, ele toma uma iniciativa, ele toma a dianteira e começa a gritar. E as pessoas, os discípulos e quem estava com Jesus, começaram a repreendê-lo para que ele se calasse. Puxa vida, olha, William, Daniel e os demais irmãos, os líderes aqui, a Shirley, a gente luta tanto e ora tanto para que Deus mande vidas, mande pessoas, convertam pessoas ao Senhor. E aqui pessoas clamando pelo Senhor e eles afastando, mandando parar de gritar. Mas quanto mais gritavam, mais esse moço, quanto mais o repreendiam, mais esse moço começava a gritar, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, Jesus. Ele tem essa iniciativa porque era o momento, ele não podia deixar passar esse momento, era a oportunidade ali que estava diante de si. Ele começa a gritar e solta o seu coração, abre o seu coração com uma expansividade, com uma angústia de alma. Jesus! Ai, queridos, que coisa impressionante! Que emoção grande desse encontro. Ele nem deu bola para a sociedade, o seu comportamento social, se era ético, se não era, ele não estava nem aí.
Me lembro uma vez que estava no campo missionário e a minha fofinha veio tratar de saúde em São Paulo e ficou mais tempo com os familiares. 3 meses depois eu vim encontrar com ela e chegando na rodoviária, a minha filha Lília, a Raquel, que estava com ela, veio do encontro comigo e eu caí, eu fui abraçar a minha pequena, caí, tropecei na mala e a mala abriu e as coisas abriram e a gente ali no chão rolando e rindo igual 2 crianças. Estava nem aí para os transeuntes. Foi um emocionante encontro depois de 3 meses. E depois abraçar minha fofinha, agora já curada do problema da época. Queridos irmãos, esse encontro aqui é um dos mais emocionantes que a Bíblia registra. Interessante aqui, que as pessoas não estavam interessadas nele. As pessoas o refutaram. Não sei se os discípulos, talvez os discípulos, porque o repreendiam para que ele se calasse. O repreendiam. Mas quanto mais o repreendiam, mais ele gritava. Ele toma uma iniciativa de encontrar com Jesus. Sabe o que falta para alguns hoje que estão até na igreja, frequentam a igreja, conhecem a palavra de Deus, mas ainda não tiveram o seu encontro com Jesus, porque não tomaram uma iniciativa de dizer: Jesus, eu quero um encontro real contigo, um encontro de salvação. Não um encontro litúrgico, um mero encontro eclesiástico, mas um encontro de salvação, de te aceitar, de te receber como meu único e suficiente Salvador. E quando Jesus para e mandou que o trouxesse, traga o moço aqui. E ele chegou perto de Jesus. Sabe o que é, presbítero Daniel, quando a gente chega perto, meu irmão me ensinou isso, chega perto de uma pessoa, a gente identifica a pessoa, sabe se a pessoa é afável ou não, pelo cheiro, pelo tom de voz, pelas batidas do coração e pela respiração. Meu irmão me ensinou isso. Ele sabia se você estava tenso, se você estava triste, se você era uma pessoa afável ou indiferente. Ele sabia. Esse cego, quando ele chega na presença de Jesus, ele sente algo diferente. Algo como ele nunca tinha visto, nunca tinha sentido. Nunca experimentara tanta doçura diante de si. Tudo isso que eu falei aqui, eles sentiram de Jesus com toda certeza. Meu irmão dizia, as pessoas mentem com palavras, mas o seu coração, as batidas do seu coração e a sua respiração não o deixa mentir. Não confirma a mentira. A pessoa pode ser falsa, pode fingir, mas as batidas do coração, você sente. O cheiro, você sente, porque ele dizia, a pessoa exala um cheiro diferente, um cheiro de ansiedade ou de paz. E Jesus pergunta: o que quer que eu te faça? Foi uma pergunta óbvia. Uma pergunta óbvia. Se perguntasse isso para o reverendo César, há uns 20 e poucos dias atrás, quase um mês atrás, quando ele estava na iminência de perder o olho, ele iria dizer que eu não perca meu olho. Há uns 4 meses atrás, eu fiz a cirurgia de retina também, da iminência de perder o olho. Na iminência de perder abruptamente o olho direito, um buraco na retina. E eu fiz de tudo que estava no meu alcance para fazer a cirurgia, e fizemos, e graças a Deus deu certo. E a pergunta que Jesus fez para esse moço foi óbvia. Jesus sabia da resposta, mas queria ouvir dele, dos lábios dele. O que quer que eu te faça? A pergunta era óbvia, mas Jesus não sabia a resposta? Sim, claro, mas ele quer ouvir dos seus lábios o que você tem a dizer, o que o seu coração tem a dizer. Ele quer ouvir de você, de mim. Por isso ele nos dá a oportunidade de que nós nos prostremos em oração perante ele, de que derramemos o nosso coração perante ele.
para expressar o nosso ser, a nossa alma, o que está aqui no coração, expressar diante dele com as nossas palavras. E quando ele pergunta o que quer que eu te faça, vem a resposta rápida, óbvia. Ele diz, Senhor. Primeiro ele chama de Senhor, olha que maravilha, né? Adonai, Adonai quer dizer Senhor absoluto, sobre tudo e sobre todos. Que eu torne a ver. Ele não era cego de nascença, assim como meu irmão, ele não era cego de nascença. Meu irmão já não está mais entre nós, já é falecido há alguns anos. E ele pergunta, Jesus pergunta a ele, o que queres que eu te faça? Ele diz que eu torne a ver, porque ele sabia as maravilhas de poder enxergar, de poder visualizar as coisas. Interessante, meus irmãos, que Jesus fala para ele, recupera a tua vista. A tua fé te salvou. Ele pediu uma coisa e recebeu duas. Ele pediu a cura física e Jesus lhe deu a física e a espiritual. Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Nesse emocionante encontro, queridos, nesse momento que Jesus encontra com esse homem, nesse momento que esse homem encontra com Jesus, nessa emoção tão grande, pode não ter sido grande para as pessoas no momento que ele se aproxima, mas para ele foi. Eu me lembro quando meu irmão encontrava com as pessoas queridas que ele as abraçava, ele tocava pelo tato que ele sentia, ele sabia até a cor das pessoas. Ele falou, quando eu apresentei a minha fofinha para ele, a gente estava no começo de namoro, e ele tocou na pele dela e disse, é branquinha, e tocou na testa e disse, e é novinha, você é esperto, foi pegar uma menina bem novinha, e eu disse, é lógico, né? Lógico, né? Eu também era novinho. Por desespero da minha sogra, eu tinha 17 anos, ela tinha 14. Né? Por desespero da minha sogra. Quando eu cheguei e falei que queria namorar com a minha fofinha, Daniel, ela perguntou, tá, tudo bem, mas namorar para que? Eu disse, para casar, que eu quero casar. Né? Oxa, olha só, que coisa, né? Mas isso é outra história, coitada, quase infartou. Mas passou, né? Passou, graças a Deus, deu certo. Queridos irmãos, esse moço, ele se aproxima de Jesus num momento de muita emoção para ele. E ele, ali na presença de Jesus, ele aproveita o momento, ele abre o seu coração para Jesus. Ele sabia, Jesus sabia a necessidade dele. Ele tinha uma outra necessidade maior que a física, que nem ele sabia, mas tal era a carência, tal era o desespero, tal era o desencanto da vida, tal era a decepção que ele tinha tido com as pessoas, com os seres humanos, tal era a forma que ele era discriminado, que ele pedia uma coisa, eu quero ser curado, Senhor, que eu torne a ver. Mas ele tinha uma necessidade maior que essa, que era da salvação. E Jesus lhe dá as duas coisas, e diz, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Ai, queridos irmãos, quando ele volta a ver, ele enxerga rapidamente, ele volta a ver rapidamente, tornou a ver e seguia glorificando a Deus. Ele subia, aqui o texto original fala que ele seguia, era gritando mesmo, a alegria era uma coisa exponencial, a alegria era uma coisa extravagante, que extravasava da sua alma, extravasava um grito do seu peito, que saía gritando a tudo e a todos. Nem parecia o mesmo de outrora, lá sentado, com desprezo das pessoas. Alguns passavam e davam umas moedinhas. Outros passavam e ele era como invisível para muitos. E Jesus o ama, e Jesus atende o seu pedido. Vai além, Jesus vai além. Ele pede cura física dos olhos e Jesus lhe dá cura também espiritual da salvação. Nunca mais a vida desse moço foi a mesma depois desse encontro com Jesus. Eu me lembro no dia que meu irmão faleceu, eu chorei muito, 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 muito. Porque eu sabia que eu não tornaria a vê-lo nesse mundo, com a esperança de encontrá-lo no futuro.
E rodou e roda ainda na minha cabeça como um filme dos bons momentos com meu irmão. Mas, queridos irmãos, para esse moço não foi o fim. Para esse moço não foi o fim. Agora, o seu encontro com Jesus, agora ele curado fisicamente, agora ele visualiza Jesus fisicamente, agora também ele serve a Jesus, ele segue glorificando a Deus. Ele glorifica a Deus, ele exalta a Deus de uma forma sobrenatural, de uma forma anormal. Ele não seguiu um padrão litúrgico, né, que os judeus tinham, ele não seguiu nada disso. Ele não seguiu toda uma liturgia. Não. Aí eu fico a pergunta. E nós, que já encontramos com esse mestre, será que nós temos essa mesma alegria de pertencer a ele? A alegria desse moço foi extravagante. A alegria desse moço extravasou os limites, todos os limites. O amor desse moço, que já nascera ali no coração dele, o amor dele por Jesus, foi além, acima de qualquer comportamento social. A alegria desse encontro, desse emocionante encontro com Jesus foi tão grande, que ele sai saltitante, glorificando a Deus. Todo o povo vendo isso também dava louvores a Deus. Sabe o que nós fazemos? Muitas vezes, ao contrário desse, tivemos nosso encontro com Jesus, andamos com Jesus e andamos reclamando. Reclamamos do frio, reclamamos do calor, reclamamos do nosso salário, que quase sempre é baixo mesmo, aquém do que merecemos. Mas às vezes não reclamamos com referência ao empregador, mas com referência ao Senhor dos Senhores. Reclamamos do nosso padrão de vida, e como reclamamos. Esse moço não tinha nada de amparo. Ele iria recomeçar a sua vida do zero, mas agora ele tinha a coisa mais impressionante, mais importante da sua vida, que era Jesus. E nem sempre nós reconhecemos isso. Nem sempre nós vivemos uma vida de louvor, de gratidão. E mais um detalhe. Talvez haja alguém aqui essa noite que conhece Jesus, mas ainda não teve esse encontro real com Cristo, esse encontro de salvação. Ele conhecia de nome. Tanto que quando ele pergunta quem era, quando falaram que era Jesus, ele sabia que era Jesus, o filho de Davi, ele já tinha ouvido. Ele já tinha escutado sobre Jesus, o seu cérebro já tinha assimilado quem era. Mas faltava um encontro agora, e esse encontro ocorre. Talvez para você essa noite falta ainda esse encontro. Talvez tanto tempo na igreja, mas ainda não teve esse encontro de salvação com Jesus. Sabe, queridos, igreja é muito boa, é maravilhoso. A Igreja Presbiteriana do Brasil, nós que estamos aqui, nós a amamos. Mas ela não pode fazer nada por nós em questão de salvação, só em Cristo. Curve sua cabeça um instantinho, por favor. Se você não teve ainda esse encontro com Jesus, aproveite esse momento e diga a Ele: Senhor, eu quero esse encontro contigo. Abra o meu coração, Senhor, e entra no meu coração. Me dê salvação. Faça isso agora, não deixe passar esse momento. Diga: Senhor, eu não quero perder esse momento, eu quero ter um encontro de salvação contigo. E para os demais que já tiveram esse encontro com Cristo, pare de reclamar, assim como eu reclamo também. Paremos de reclamar tanto. Tenhamos mais gratidão em nossos corações. Sejamos mais gratos. Tenhamos os nossos corações mais gratos por ter conhecido Jesus. Pai querido, pedimos que o Senhor encha o nosso coração de alegria de te conhecer, de ter encontrado o teu Filho como nosso único e suficiente Salvador.
Pedimos também que se alguém aqui essa noite não teve esse encontro contigo, Pai, que seja esse momento. Pai amado, permita-nos viver sempre, sempre, sempre com as boas lembranças desse encontro e que jamais percamos de vista o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. A minha esposa, antigamente minha fofinha pedia, não vai chorar, hein? E eu, é difícil falar de coisas que tocam o coração, é difícil não ficar emocionado, é difícil que isso não toca. Essa semana passada, que eu estava lá na roça olhando aquele cenário, eu imaginei Jesus ali. Um momento. A iniciativa desse moço e o pedido direto e objetivo. Agora eu queria que você orasse. Qual o seu pedido para Jesus essa noite? Talvez você tenha um pedido que não fez ainda, talvez por vergonha, ou talvez porque não aconteceu de você pedir. Seja específico agora nesse pedido, igual esse moço fez. Seja específico. Seja específico. Poucos dias atrás, há uns 20 dias atrás, eu tinha um pedido específico. Senhor, me ajude a ir até a Bahia, a ver minha irmã, que está acamada. Deus me atendeu. Abriu as portas e nós fomos. Fomos de carro e voltamos em paz e nenhum desacerto, nenhum desencontro. Talvez você tenha algo agora a pedir, mas direto, alguma coisa direto, que seja objetivo com Jesus. Sonda seu coração aí, pergunte a você mesmo, o que é que eu tenho a te pedir, Senhor, para ser direto, e peça agora. Uma oração silenciosa. Depois eu peço ao presbítero Daniel, que nos dirija a Deus, pedindo agora, eu vou pedir pela igreja. Nos ajude e nos dê condições de organizar o mais breve possível. Amém? A organizar eclesiasticamente o mais breve possível. Não precipitadamente, mas no momento próprio, no momento certo. E o presbítero Daniel vai orar por isso. Tá bom? Vamos orar. Você faça o seu pedido pessoal, e o presbítero Daniel vai fazer esse pedido a Deus. Nos ajudar nesse processo de organização no momento próprio. Oremos. Obrigado porque o Senhor proveu os meios, os recursos, através das ofertas, dos dízimos, todos que contribuíram. Obrigado porque o Senhor nos deu essa graça. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor tem nos abençoado de uma forma muito especial, Pai. Todos nós, essa igreja, o Senhor tem cuidado de nós, tem estado conosco. O Teu Santo Espírito não tem nos desamparado, Pai. Muito obrigado. Obrigado, Pai amado, porque Tua mão poderosa tem nos sustentado até aqui, ó Pai. Queremos fazer esse pedido então ao Senhor, Pai. Agradecido já pela bênção do terreno e agora pedindo, Pai amado, que o Senhor nos conceda, em nome de Jesus, a construção desse templo, Pai amado, um lugar onde o Teu nome será exaltado, onde o Teu nome será glorificado, Pai. Onde pessoas se entregarão a Jesus Cristo, serão alcançados pela Tua graça irresistível, Pai. Então fazemos esse pedido ao Senhor. Que nos abençoe também com esse tempo. A Deus, abençoa-nos também com obreiros, com pessoas para trabalhar na sua seara, Pai amado. A sua seara é gigantesca, Pai amado, mas os ceifeiros são poucos. Pedimos também que o Senhor mande os ceifeiros, mande as pessoas, ó Pai, e que nós possamos falar de Jesus, proclamar Jesus neste local. Amém, Senhor. Por isso nós te pedimos, no nome santo de Jesus, e para a tua honra e para a tua glória. Amém. Amém, Senhor. Amém. A irmã que está com o nenenzinho aí fazendo barulho, não se preocupe, tá? Nós já fizemos isso também, tá bom? Em algum momento, em algum lugar, nós fizemos a mesma coisa ou mais ainda. Então, não se preocupe. A nossa filha mais velha,
A gente ia na igreja, e enquanto não cantava, ela ficava quietinha. Quando cantava o primeiro cântico, o primeiro hino, ela disparava a cantar e não parava de cantar. E a Lilian, né? E cantava, e cantava, e cantava. A gente ia embora, chegava e cantava até dormir. E hoje ela ainda gosta de cantar e louvar o Senhor. Graças a Deus por isso, né? Queridos, nós, nesse momento, estaremos participando da Santa Ceia do Senhor. E acho que não faltou quase ninguém, não é isso, presbítero William? Não faltou quase ninguém, né? Faltou pouca gente, né? Pouca gente. Olha, se houver algum enfermo, a próxima vinda nossa, nos avise que a gente chega mais cedo para ir levar a Santa Ceia, tá? Agora, se você é crente e tem preguiça de vir à casa do Senhor, aí não, né? Venha, né? Se estiver impossibilitado, problema de saúde, alguma coisa, avise, tá? Que nós vamos até lá, né? Queridos irmãos, 1 Coríntios capítulo 11, não vamos pregar porque já fizemos isso. 1 Coríntios capítulo 11. Versículos 23 até o 28. Nos diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém. Queridos, nós já vemos orando desde que saímos de casa, naturalmente. Então, curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Deus, pelo momento da Santa Ceia do Senhor. E te pedimos que o Senhor consagre esses elementos para a honra e glória do teu nome. E perdoe os nossos pecados, Pai, porque eles são empecilhos, obstáculos entre nós e o Senhor. Perdoa-nos e nos ajude a que nos livremos deles. E muito obrigado por esse momento agora de poder compartilhar da ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Presbítero Daniel e William. Está aqui, ó. Eu não me lembro a resposta da última vez, mas aqui o hábito é fazer juntos, tomar junto, ou já individualmente ir tomando? Certo. Queridos irmãos, a palavra do Senhor nos relata que na noite que foi traído, o Senhor tomou o pão e, após haver dado graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, pois, e comei. Isto é o meu corpo, que é oferecido por amor a vós. Então, você que é membro dessa igreja, membro de alguma outra igreja evangélica, se você está em comunhão com Deus, com a sua igreja, participe conosco.
Irmãos, porventura, alguém entre nós foi involuntariamente omitido na distribuição do pão? Se isso ocorreu, erga sua mão direita, por favor. Disse Jesus, isto é, o meu corpo, a minha carne, que foi oferecido por amor a vós. Tomai, pois, e comei. Queridos, de semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor tomou o cálice e, após haver dado graças, deu aos discípulos, dizendo, isto é, o meu sangue, que foi derramado por amor a vós. Tomai, pois, e bebei. Aos que tomaram do pão, agora participemos também do cálice. Queridos irmãos, porventura alguém entre nós foi involuntariamente omitido na distribuição do cálice? Erga sua mão direita se isso ocorreu, por favor. Olha, não faltou, eu peguei aquele achando que ia faltar, olha, então vocês já sabem a quantia certa, que bom. O diácono, parabéns irmão, tá? Eu fiquei com medo que faltasse, peguei aquele outro. Disse Jesus, isto é, o meu sangue, que foi derramado por amor a vós. Tomai, pois, e bebei. Olhe bem para quem está ao seu redor. Olhe bem para quem está ao seu lado. E agora você vai fazer uma breve oração ao Senhor. Para o Senhor abençoar essa pessoa que está do seu lado direito e do seu lado esquerdo. Quem está dos lados, para abençoar as pessoas que estão do lado e na frente. E sentada atrás, tá bom? Oração breve e objetiva.
Obrigado, Deus querido, pela bênção do encontro com o Senhor em algum momento no passado da nossa vida. Obrigado pela tua presença aqui esta noite. Obrigado, Senhor, pela Santa Ceia do Senhor. Obrigado pelos cânticos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra lida, expressa. Obrigado, Senhor, por cada irmão, por cada irmã aqui essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Coloque-se em pé por um instante, por favor. Por que eu pedi para você orar por quem está do seu lado? Porque normalmente nós oramos só por nós, não é isso? Será que é só comigo que acontece isso? Normalmente a gente ora só por nós. É uma oportunidade que a gente tem de orar pelos nossos queridos. E agora, amados irmãos, que a graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo, amados, esteja com todos vocês, com todos nós, povo de Deus, agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, queridos. Primeiro aviso. Eu tenho uma notícia